está começando o Século News, edição especial. Hoje nós vamos falar sobre reforma litúrgica, sobre as próximas viagens do Papa Francisco e sobre arte. Você vai ver a exposição de um artista misterioso. E vamos começar com viagens. O Papa vai visitar em novembro Mianmar e Bangladesh, dois países que têm sofrido nos últimos meses. O Papa Francisco viajará para Mianmar e Bangladesh de 27 a 2 de dezembro, dois países nos quais os cristãos são minoria. Eles representam 0,3% em Bangladesh e 5% em Mianmar. O Papa estará em Mianmar, que antes se chamava Birmânia, de 27 a 30 de novembro, e ele visitará a antiga capital, Rangoon, e a nova, Naypyidaw. Sua visita é um aceno para a minoria muçulmana Rohingya. Eles são considerados ilegais e marginalizados no país. Sono arrivate tristi notizie. Novas notícias chegaram sobre a perseguição de nossos irmãos e irmãs Rohingya, uma minoria religiosa. Gostaria de expressar minha plena proximidade com eles. Esprimere tutta la mia vicinanza a loro. Em 30 de novembro, o Papa começará a segunda etapa em Dhaka, a capital de Bangladesh, e sua turnê será concluída em 2 de dezembro. A viagem, originalmente, inclui uma passagem na Índia, mas o governo de Delhi não forneceu uma data e ainda não pôde ser divulgada. Durante o Ângelus, o Papa Francisco pediu orações especialmente por duas situações trágicas no Sudeste Asiático. Primeiro, ele lembrou das vítimas das inundações na Índia, Nepal e Bangladesh, que acabaram com a vida de cerca de 800 pessoas e afetaram milhões de moradores. Esprimo la mia vicinanza. Eu expresso minha proximidade com essas populações e rezo pelas vítimas e por todos os que sofrem por causa dessa calamidade. Di questa calamità. Então o Papa recordou a situação da minoria muçulmana Rohingya. Segundo a ONU, eles são a minoria étnica e religiosa mais perseguida do mundo. Sono arrivate tristi notizie. Boas notícias nos chegaram sobre a perseguição de nossos irmãos e irmãs Rohingya, uma minoria religiosa. Gostaria de expressar minha plena proximidade com eles e que todos nós peçamos ao Senhor para salvá-los e para suscitar homens e mulheres de boa vontade para ajudá-los, para que eles tenham seu direito pleno. E suscitare uomini e donne di buona volontà in loro aiuto, che le diano i pieni diritti. Eles são uma minoria muçulmana em Mianmar, onde quase toda a população, cerca de 51 milhões de pessoas, é budista. Eles sofrem perseguição do governo birmanês, que os considera imigrantes ilegais de Bangladesh. Portanto, não lhes é concedido nenhum direito, incluindo o acesso a cuidados de saúde, educação e trabalho. Antes de fazer esses dois pedidos, o Papa Francisco falou da missão de todo cristão dentro da igreja. Ele disse que Deus quer que todos contribuam para construir a igreja na terra. Continuare a costruire la sua chiesa. Também conosco hoje, Jesus quer continuar construindo a sua igreja, essa casa com uma base sólida, onde existem rachaduras que precisam ser consertadas constantemente. A igreja sempre precisa ser reformada e reparada. Riparata. Sempre, la Chiesa sempre ha bisogno di essere riformata, riparata. Finalmente, o Papa explicou que todo cristão se torna uma pedra preciosa nas mãos de Jesus Cristo. Dessa forma, todos podem construir o fundamento da fraternidade e da comunhão que compõe a igreja. Como de costume, durante o verão, o Papa não teve reuniões oficiais ou grandes cerimônias. Ele manteve no mês de agosto apenas o Ângelus em sua agenda aos domingos e a audiência geral semanal com os peregrinos às quartas-feiras. No entanto, já no começo de setembro, a agenda do Papa Francisco volta à intensidade usual. Na segunda, 4 de setembro, ele vai se encontrar com milhares de membros do movimento Shalom. Este movimento laico, de inspiração carismática, está comemorando o aniversário de 35 anos. Na quarta-feira, 6 de setembro, ele vai à Colômbia para uma viagem apostólica intensa de 5 dias. Ele vai visitar 4 cidades para promover a paz e a reconciliação. O Papa volta a Roma em 11 de setembro, e aí vão ser 3 dias intensos de reunião com o Conselho de Cardeais.
A primeira quinzena de setembro também inclui a volta da missa diária na Casa Santa Marta, encontro com bispos do mundo inteiro e audiências com chefes de Estado e grandes organizações internacionais. Essa semana, o Papa falou sobre reforma litúrgica. Ela vem do Concílio Vaticano II e, de acordo com Francisco, é irreversível. O Papa fez uma exceção ao hiato de agosto para participar deste congresso de liturgia, organizado pelos bispos italianos. A ocasião teve importância significativa porque, antes de falar, o Papa esclareceu que ele falaria com certeza e autoridade magistral. O Papa recordou o processo de reforma litúrgica da Igreja Católica, que começou em 1903 e terminou depois de 60 anos, durante o Concílio Vaticano II. O resultado foi um novo ritual com o uso de mais idiomas, além do latim, e uma maior variedade de leituras bíblicas. O Papa afirmou com autoridade magistral que esta reforma é irreversível e pediu para evitar leituras superficiais, recepções parciais e práticas que a desfiguram. Il compito di promuovere e custodire la liturgia. A tarefa de promover e guardar a liturgia é um direito confiado à Sé Apostólica e aos bispos diocesanos, cuja responsabilidade e autoridade eu confio neste momento. A reforma litúrgica feita em 1963 pelo Papa Paulo VI possibilitou uma maior participação dos católicos durante a missa. No entanto, alguns setores aplicaram a reforma de forma abusiva e superficial, o que parece banalizar a Eucaristia. Essas situações fizeram com que muitos vissem a reforma com desconfiança. Agora que os anos se passaram e as águas parecem mais tranquilas, o Papa pede a todas as partes que apliquem a reforma e aprofundem suas motivações e o significado das mudanças. Na audiência geral com os peregrinos, o Papa advertiu sobre a atitude que devemos ter diante dos problemas diários e afirmou que o cristão deve ser sempre cultivador de sonhos. O Papa saudou e deu atenção a muitos peregrinos antes de começar a audiência geral. Esta mulher se emocionou ao explicar a situação pela qual está passando. Este grupo de argentinos preparou um autêntico mate para o Papa e esse garotinho até o fez rir. Na catequese, o Papa explicou que Deus quer que as pessoas sejam felizes e que não é uma atitude cristã desprezar a vida de agora e aspirar somente à vida eterna. Ele falou sobre o cuidado de não cair na tentação do pessimismo diante dos problemas do cotidiano e da sociedade, porque Deus sempre ajuda as pessoas. Quante notizie tristi di là. Ho salutato alcuni del Congo. Eu cumprimentei algumas pessoas de Barcelona. Há tantas histórias tristes lá. Saudei muitos do Congo e quantas histórias tristes lá também. Só para citar algumas. Sempre há problemas, como fofocas, guerras, doenças, mas a boa semente cresce e, ao final, o mal será eliminado. Il grano cresce e alla fine il male sarà eliminato. O Papa disse que há dois tipos de atitudes na vida. Há pessoas de primavera que esperam a flor, que esperam o fruto, que esperam o sol que é Jesus. No entanto, há pessoas do outono que são cinzentas porque vivem a nostalgia de olhar as folhas secas que ficaram para trás. Alguns pensam que a vida se limita à felicidade da juventude, do passado e que a vida é um declínio lento. Não nos limitemos à nostalgia, desculpas, queixas. Sabemos que Deus nos quer herdeiros de uma promessa e incansáveis cultivadores de sonhos. Durante a audiência, um coral espanhol surpreendeu a todos. Yo pensaba que en la Universidad de Salamanca le enseñaban solamente a estudiar con los libros, pero veo que cantan bien. Felicitaciones. Antes do encerramento, o Papa lembrou das vítimas do terremoto na ilha italiana de Ischia,
que causou 2 mortes e deixou 2.600 pessoas desabrigadas. No próximo bloco, você vai ver um ato de solidariedade no Vaticano.